ainda tem pessoas que não se sentem à vontade, em trabalhar com essas substâncias. E o que as pessoas me perguntam sempre? Eu não quero trabalhar com desoxicolato e não quero trabalhar com lipossoma de girassol. Tem outras alternativas? Gente, na verdade tem, né? Funciona muito bem para as pregas inferiores a 3 centímetros, né? Mas tem sim. Às vezes a diferença que pode acontecer é você precisar fazer mais sessões para conseguir concluir ali o circuito que você deseja concluir. Mas eu separei aqui para a gente conversar a respeito de algumas substâncias lipolíticas. Na verdade, é assim, eu vou falar com vocês a respeito de três substâncias lipolíticas, três substâncias. Mas lipolítico clássico é a cafeína. A cafeína é o lipolítico clássico. É aquele lipolítico que, qual é a função dele? Se você perguntar, você já vai ter a resposta pronta. A cafeína é lipolítico. Tem a função termogênica ali, ele consegue trabalhar muito bem a quebra de gordura, com eficiência, né? A única coisa que a gente deve tomar cuidado é com as pessoas, né? Que tem taquicardia, com o volume de cafeína que você vai usar nos tratamentos dela, né? Porque aí você vai ficar restrito ali aos 50 miligramas, né? Se você avançar disso, as pessoas que têm problemas de taquicardia, arritmia, hipertensão, que não estão controladas, elas vão sentir o reflexo, sim, da ação da cafeína. E tem pessoas que são sensíveis à cafeína, que vai ter dificuldade de assimilação dessa substância. Legal isso, né? É bom você ter essa informação para você conseguir, no momento que você estiver trabalhando com o seu cliente, você conseguir desenhar uma mescla que ela seja capaz de atender a necessidade do seu cliente sem precisar entrar em conflito com o organismo dela, que já sofre ali com uma certa deficiência por conta de uma hipertensão ou de uma arritmia. Então, assim a gente suaviza a dificuldade que aquele cliente pode ter, e assim a gente também consegue trabalhar muito bem a necessidade do cliente. Então, é assim, se tem uma substância que ela tem uma função lipolítica clássica, propriamente dita, que promove esse tipo de benefício na quebra de gordura localizada, é a cafeína. A cafeína é uma das queridinhas. Dificilmente as pessoas deixam de ter cafeína. Vocês sabem que eu trabalho com a biometil, né? E também a gente procura pesquisar outras coisas, né? E aí eu vejo que a maioria das marcas, inclusive as industrializadas, as importadas, que vêm da Espanha, da França, da Itália, elas são substâncias, né, que na sua lista você vai procurar lá e você vai achar cafeína. Uma substância de uso universal, entendeu? Então é assim, não quer errado de política, a não ser que a pessoa seja alérgica, a cafeína vai ser sempre muito bem-vinda, tá? Tem uma outra substância que eu gosto muito dela, recomendo o uso e saliento as pessoas a respeito do benefício dela. Porque quando você está aqui, estou aqui falando de cafeína, e aquela cafeína pode trazer algum malefício para o nosso cliente, o que você faz? Vai aplicar cafeína mesmo assim? Então, uma excelente opção é o saque. Porque o saque, ele tem uma dupla função. Ele é precursor de cafeína, certo? Então, para a pessoa que é alérgica à cafeína, ele pode usar o saque como lipolítico, né? Sem ter
todas as consequências que poderia ter se a pessoa fosse alérgica, se a pessoa tivesse com arritmias não muito controlada, se ela tivesse com uma hipertensão não muito controlada. Então, o saque ele funciona muito bem como lipolítico, como precursor de cafeína. Ele também funciona muito bem como uma substância eutrófica. Ou seja, quando eu falo de substância eutrófica, você vai falar assim, tá bom, Nilson, e você já falou que ele é precursor de cafeína, e com relação a eutróficos, qual que é a substância que o saque pode oferecer junto com a cafeína? É o silício orgânico. Então, o saque é uma substância que ela tem uma atividade eutrófica, por ser precursor de silício orgânico, um dos eutróficos aí de origem mineral mais utilizado na estética de forma geral, que traz muito resultado para as pessoas, além da reposição mineral. E você também tem ali acoplado a ele a cafeína. Então, eu sempre conoto assim, que essa combinação de cafeína e saque traz para a nossa preparação uma dupla função, a função eutrófica e lipolítica. Combinada essas funções, o que acontece? As pessoas, elas conseguem tratar, por exemplo, a gordura localizada, que o saque faz isso, e ela consegue também ir prevenindo uma possível flacidez. Então, é esse o contexto que a gente precisa ficar ligado para que a gente possa ter uma boa relação com as substâncias, entendeu? E é bom quando você faz isso, porque quando você está tratando uma gordura localizada, geralmente na região onde você administrou, o que acontece? Ou é para acontecer, né? Você vai estar eliminando a gordura daquela região. A tendência é aquela região ser esvaziada de gordura e se instalar ali uma flacidez. Por isso que o saque tem essa função importante, de ao mesmo tempo que é um lipolítico, é um eutrófico. Então, numa mescla de gordura localizada, vai super bem, vai trazer ali muito benefício, né? Vai trazer muito benefício para a pessoa que está recebendo essa substância. Mas, talvez, para muitos aqui, a grande surpresa será essa substância que eu vou falar agora, né? É uma das substâncias, sim, que é minha querida. Desculpa, minha queridinha, né? Que é a vitamina B12. A vitamina B12 é uma substância que ela é pouco explorada aí no meio da estética, né? Porque muitas vezes acha que a vitamina B12 ela só serve na reposição de vitamina B. E na verdade, para nós aqui na estética, ela tem um papel muito, mas muito importante. Porque pensa só comigo, quando a gente faz uma aplicação de gordura localizada, a gente destrói aquela gordura que está naquela região. E qual que é o curso normal daquela substância? Quando você quebrou ali o tecido gorduroso, ele se fragmentou e ele vai tomar vazão. Aonde que ele vai tomar vazão? Por onde que ele vai tomar vazão? Ele vai tomar vazão através da corrente sanguínea. Nossa, Nilson, é isso. Entendeu? Não vai sair no xixi, mas ele vai para a corrente sanguínea. A gordura que você destruiu, ela vai para a circulação sanguínea. E aí que acende a luz para nós, né? Fala assim, bom, então essa gordura, mesmo que a pessoa não tenha problema no fígado de acúmulo de gordura, mesmo que ela não tenha ateroma, mesmo que ela não tenha, né? O que eu devo fazer, né? O que eu devo analisar? Então, a vitamina B12, gente, associada, por exemplo, cafeína, vitamina B12 mais cafeína mais saque, ela traz para você o benefício de hepatoprotetor. Se você separar a vitamina B12, for estudar ela separadamente, você vai conferir isso que eu estou te falando. Ela é uma substância que dentro do nosso organismo,
ela vai promover a principal função de hepatoprotetor. Mas, Nilson, você está falando de gordura localizada. Estou falando de gordura localizada. Ela tem uma função lipolítica secundária, mas ela tem a função de hepatoprotetor. O que significa isso? A função hepatoprotetora da vitamina B12, que é o grande trunfo, ela é a grande carta na manga, ela promove ali, além da ajuda na quebra de gordura, o que você faz? O que você faz? Além da quebra de gordura, você vai lá e promove a proteção do fígado, né? Porque tudo vai ser metabolizado no fígado. Ah, mas eu administrei via subcutâneo. Você sabe que no tecido subcutâneo tem uma rede de microvasos que serve para quê? Para irrigar aquela região e também serve para liberar substância para serem excretadas, né? Então, olha só, você administrou a vitamina B12, começou a caminhar pelo organismo, o que você vai perceber? Que ele vai funcionar como um detergente, como um operário no seu organismo. Ele vai na frente, vai chegar nos vasos sanguíneos, vai tirar o excesso de gordura que está por ali, ele vai no nosso fígado, tira o excesso de gordura que está por ali, e assim ele vai fazendo a sua função hepatoprotetora, ele vai protegendo o organismo do nosso cliente e vai promovendo ali a melhora da gordura localizada de forma segura e íntegra, né? São duas coisas que a gente não pode abrir mão. A gente tem que trabalhar com substâncias seguras, lícitas, que traga conforto para o seu cliente e traga conforto também para o profissional. Isso é indispensável. Então, a vitamina B12, anota aí, que essa é a melhor informação que você poderia ter hoje dentro da área de estética. A vitamina B12 ela tem uma função hepatoprotetora, além de repelir bichos, insetos e tudo mais. Mas a vitamina B12 tem essa excelente função hepatoprotetora, anota aí. Então ela não deixa que as gorduras se sedimentem, seja no nosso coração, seja na nossa circulação sanguínea. Ela funciona literalmente como rotovúter. Ela vai eliminar essa concentração de gordura e ela vai te ajudar a trabalhar e ter uma sobrevida ainda maior, né? Então, eu separei aqui para vocês, na verdade, 3 substâncias, que foi cafeína, silício orgânico e vitamina B12, né? Cafeína, perdão, saque e vitamina B12. Ah, se eu quiser fazer uma mescla só com essas substâncias para tratar uma determinada gordura localizada, funciona? Se você seguir essa técnica correta, sim. Se você orientar o seu cliente também de forma correta, claro que vai funcionar. Ela vai trazer para o seu cliente benefícios que você até então não tinha visto. A reposição do tecido perdido e a sustentabilidade daquele tecido é indispensável para você ofertar aos clientes a melhor situação para você entregar um tratamento estético. Isso é demais importante, gente. E olha só, falei alguma coisa difícil, complicada? Eu acho que não. Fui mais claro possível, fui ali numa linha reta para você não se perder e a gente vai chegar lá no ponto que a gente quer, com saque, com cafeína e com vitamina B12. Então, essa é uma boa mescla, principalmente para aquelas pessoas que têm medo de trabalhar com lipossoma de girassol, que têm medo de trabalhar com desoxicolato, que tem medo de trabalhar com substâncias
que podem trazer mais intercorrência. Não se sente seguro o suficiente para fazer isso, então ele foge. Por isso que eu estou trazendo essa sequência de informações para vocês perceberem que o universo que vocês estão inseridos, que é o universo da estética, ele é amplamente discutido por muitos profissionais, por muitos, né? Então, você precisa ter essa carta na manga para saber lidar, né? Eu gosto de ensinar vocês maneiras de você ter substâncias que sejam elas substâncias coringas em seu estabelecimento, para que você possa, no dia a dia, atender o seu cliente com excelência. Mas aí você pode dizer assim para mim, Nilson, mas me ajuda aqui. Eu estou com uma cliente que quer fazer estrias, eu só tenho mescla para gordura localizada. Então, essa substância aqui vai servir para tratar estrias? Não. Elas vão servir para tratar gordura localizada. Tá? Mas agora, de forma que você tendo essas substâncias em mãos, se você... Porque a gente sempre tem clientes assim. Ontem aconteceu isso comigo na clínica. Fui fazer uma avaliação, o cliente falou assim, a gente já pode fazer agora? A gente já pode fazer o procedimento agora? Aí eu falei assim, não, vamos deixar para a semana que vem e tal. A gente já tinha feito uma anamnese de mais ou menos 1h40. Ele, não, eu queria muito fazer hoje, confiei muito em você. Estava na clínica em Jundiaí, e ele falou assim, putz, eu estou indo para Guarulhos, se você não fizer agora, eu vou acabar não fazendo, então me faz. Eu falei, beleza, vamos fazer. E a gente ali investiu um tempo suficiente para fazer a anamnese, e ele já me pediu de cara, eu quero fazer a primeira sessão hoje. Então, se eu não estou preparado para aquela primeira sessão hoje, aí o negócio complica. Porque você, não tendo substância, não pode fazer nada. Você vai fazer o quê? Aí na outra sessão ele vem, você vai lá e aspira de vários frascos lá 10 ml. Fala assim, agora eu vou aplicar. Fala, não, da outra vez você aplicou 2, você aplicou 3, você aplicou 4, e agora você vem com 10 ml. Não. Então, o seu cliente ele precisa ficar muito bem esclarecido, tá? Ele precisa ficar muito bem esclarecido a respeito do que você está fazendo, como que vai funcionar no organismo dele, como que vai ser seu dia a dia, e se depois de você ter feito tudo por ela, se aquela pessoa ainda tem condições de entender, raciocinar aquilo que você está explicando. Senão você vai ter que buscar uma alternativa muito mais simples para que você consiga, na verdade, orientar o seu cliente e instruir de forma que ele faça o correto, né? Você não precisa ser o coronel aí, fechar a cidade é minha, pronto, acabou, não é nada disso. Você precisa saber dominar do ponto de vista estratégico. Você precisa desse domínio. Então, preste atenção. Deixei aqui para vocês hoje 3 substâncias. Vitamina B12, uma substância hepatoprotetora. Para que ela serve, Nilson? Além da função de hipolítica, ela serve como hepatoprotetor. Hepatoprotetor é aquela substância que protege o nosso organismo de outras substâncias químicas. Ele também não vai deixar que se acumule no coração, no fígado, né, quantidades acima de gordura localizada. Então, ela tem uma função preventiva extremamente interessante e necessária para os nossos tratamentos, de forma que a gente trabalhe de forma segura e consiga seguir em frente com os nossos trabalhos. Falei da cafeína também. A cafeína, ela é uma substância que dessas 3 aqui é que pode ser chamada literalmente de um lipolítico, tá? A cafeína dispensa comentários, né? E, por fim, eu falei para vocês a respeito do saque. Saque, na verdade, é um sistema onde a gente tem ácido hialurônico mais silício orgânico.
E também a gente tem nessa associação uma cafeína. Então você hidrata, você remove o que está em excesso, mas você devolve em uma substância aquilo que o seu organismo estava com deficiência, com dificuldade de tratar, tá bom? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter e a lembrança que você deve ter quando você for trabalhar vitamina, trabalhar o rosto, o corpo, né, com mesoterapia e precisa aí de algo mais, você pode com certeza utilizar o saque. Ele tem essa capacidade, essa versatilidade. E também eu falei da cafeína. A cafeína é um baita de lipolítico. A função dele, ele nasceu para ser lipolítico. E é isso que ele tem feito. Ele tem ali trabalhado, semeado, para que a gente consiga ali os nossos resultados. E eu falei a respeito do saque, substância que é precursora de silício orgânico e de cafeína. Ótima alternativa quando você precisa substituir uma substância por a cliente ter alergia, por exemplo, à cafeína, né? Então, é muito importante. Então, você tem aí um trio, vitamina B12, cafeína e saque, que é um trio muito competente para tratar a gordura localizada, principalmente a gordura localizada de pregas inferiores a 3 centímetros. Ah, eu quero fazer essa gordurinha do sutiã, quero fazer a gordurinha de trás da alça do sutiã, eu quero fazer a região sacral, conhece a região sacral? Ah, eu quero fazer a nuca, eu quero fazer aonde você quiser fazer. Essas substâncias, elas são substâncias extremamente eficientes para que você consiga ter ali o resultado que você deseja, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. A Elisângela perguntou aqui, será interessante acrescentar ADN nessa mescla? Penso que uma paciente que tem muita flacidez. Ok. Olha só. Quando você coloca uma gordura localizada, uma substância eutrófica prevenindo a flacidez, o que a gente trabalha? A gente trabalha aquele conjunto onde a prioridade é a gordura localizada. Por isso que a gente está fazendo tratamento de gordura localizada, por isso que a gente está indo para a região subcutânea. Agora, eu não posso pegar uma substância, por exemplo, um desoxicolato, associar com vitamina B12, vou associar com cafeína, saque, e falar que isso vai tratar a flacidez. Não vai. Porque a via de administração de tratamento da flacidez é intradérmica, muito mais em cima na pele. Então, lá sim, você investe com pápulas, aquelas pápulas vão entumescer naquela região, vão distribuir o líquido e aquele líquido vai estimular aquela região a ter os resultados que ela precisa ter. Então, é essa que deve ser a sua preocupação, tá bom? É uma alternativa para você não ficar de fora. Você precisa ter aqui na sua mente a necessidade, né, de saber o que fazer e quando fazer, né? Isso é importante demais. Então, gente, é isso para hoje, tá bom? Até terça-feira que vem, mais uma live uma live técnica, né? Para te auxiliar no seu dia a dia, para a gente compartilhar aqui algumas informações, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E ainda tem pessoas que não se sentem à vontade, não se sentem à vontade em trabalhar com essas substâncias. E o que as pessoas me perguntam sempre? Eu não quero trabalhar com desoxicolato e não quero trabalhar com lipossoma de girassol. Tem outras alternativas? Gente, na verdade tem, né? Funciona muito bem para as pregas inferiores a 3 centímetros, né? Mas tem sim.
Às vezes a diferença que pode acontecer é você precisar fazer mais sessões para conseguir concluir ali o circuito que você deseja concluir. Mas eu separei aqui para a gente conversar a respeito de algumas substâncias lipolíticas. Na verdade, é assim, eu vou falar com vocês a respeito de três substâncias lipolíticas, três substâncias. Mas lipolítico clássico, é a cafeína. A cafeína é o lipolítico clássico. É aquele lipolítico que, qual é a função dele? Se você perguntar, você já vai ter a resposta pronta. A cafeína é lipolítico. Tem a função termogênica ali, ele consegue trabalhar muito bem a quebra de gordura, com eficiência, né? A única coisa que a gente deve tomar cuidado é com as pessoas, né? Que tem taquicardia com o volume de cafeína que você vai usar nos tratamentos dela, né? Porque aí você vai ficar restrito ali aos 50 miligramas, né? Se você avançar disso, as pessoas que têm problemas de taquicardia, arritmia, hipertensão que não estão controladas, elas vão sentir o reflexo, sim, da ação da cafeína. E tem pessoas que são sensíveis à cafeína, que vai ter dificuldade de assimilação dessa substância. Legal isso, né? É bom você ter essa informação para você conseguir, no momento que você estiver trabalhando com o seu cliente, você conseguir desenhar uma mescla que ela seja capaz de atender a necessidade do seu cliente sem precisar entrar em conflito com o organismo dela, que já sofre ali com uma certa deficiência por conta de uma hipertensão, de uma arritmia. Então, assim, a gente suaviza a dificuldade que aquele cliente pode ter, e assim a gente também consegue trabalhar muito bem a necessidade do cliente. Então, é assim, se tem uma substância que ela tem uma função lipolítica clássica, propriamente dita, que promove esse tipo de benefício na quebra de gordura localizada, é a cafeína. A cafeína é uma das queridinhas. Dificilmente as pessoas deixam de ter cafeína. Você sabe que eu trabalho com a biometil, e também a gente procura pesquisar outras coisas, E aí eu vejo que a maioria das marcas, inclusive as industrializadas, as importadas, que vêm da Espanha, da França, da Itália, elas são substâncias, que na sua lista você vai procurar lá e você vai achar cafeína. Uma substância de uso universal, entendeu? Então é assim, não quer errado de política, a não ser que a pessoa seja alérgica, a cafeína vai ser sempre muito bem-vinda, tá? Tem uma outra substância que eu gosto muito dela, recomendo o uso e saliento as pessoas a respeito do benefício dela. Porque quando você está aqui, estou aqui falando de cafeína, e aquela cafeína pode trazer algum malefício para o nosso cliente, o que você faz? Vai aplicar cafeína mesmo assim? Então, uma excelente opção é o saque. Porque o saque, ele tem uma dupla função. Ele é precursor de cafeína, certo? Então, para a pessoa que é alérgica à cafeína, ele pode usar o saque como lipolítico, Sem ter todas as consequências que poderia ter se a pessoa fosse alérgica, se a pessoa tivesse com arritmias não muito controladas, se ela tivesse com hipertensão não muito controlada. Então, o saque ele funciona muito bem como lipolítico, como precursor de cafeína. Ele também funciona muito bem como uma substância eutrófica. Ou seja, quando eu falo de substância eutrófica, você vai falar assim, tá bom, Nilson, e você já falou que ele
é precursor de cafeína, e com relação a eutróficos, qual que é a substância que o saque pode oferecer junto com a cafeína? É o silício orgânico. Então, o saque é uma substância que ela tem uma atividade eutrófica,